Olá, pessoal! Hoje nós vamos entrar também numa segunda oração diária, como eu falei do nosso plié, que é o Tandi e o GT, que nós temos que realizar do início ao fim da nossa vida bailarinística, nós temos que realizar o Tandi e o GT. Nós vamos revisar um pouquinho sobre aquelas coisas que a gente já falou. Essa será a última aula que eu falarei de novo sobre as coisas que a gente precisa fazer correção dos nossos alunos, que seria postura, posicionamento de braço, joelhos, colo de pé, certo? Para poder iniciar um exercício. Então agora nós vamos seguir para o nosso Tandi. Lembra quando eu falei lá no Sulekul de Pied e no Coupé a retirada do calcanhar à frente? Então nós vamos ver aqui. Traz um Tandi Devant. Isso. Desse calcanhar aqui, ó, lá para cima, porque muitos alunos acabam fazendo isso aqui, ó. Além de fazer, às vezes, saindo andeor, eles caem esse pé que a gente chama de pé de chuchu, né? Então, a gente tem que falar para os nossos alunos subirem esse calcanhar. A linha deve ser desenhada por fora. Até é legal, às vezes, ter uma madeirinha para mostrar para ele, sabe? A gente pega uma madeirinha, põe aqui assim e mostra que se ele não estiver tocando inteira a madeira, pode estar errado. Se isso aqui cair, ó, a madeira não vai tocar inteira, vai pegar aqui e vai pegar lá. E eles vão tentar alcançar esse movimento, certo? Então, primeiro, a chegada do pé na ponta estendida ao máximo, certo? Estou falando da chegada. Agora eu vou falar um pouquinho do trajeto. Quando eu falo em Tandi, significa um arrasto. Então, eu não posso passar de uma forma suave. O que é passar de uma forma suave? Passa flutuando quase o pé do chão. Tá? O aluno não arrasta pelo chão. Lembrando, se eu quero arrastar, por que a gente arrasta pelo chão? Ah, mas é bem mais fácil fazer assim, né? E nem dá para perceber, né? Pode falar assim, nem dá para perceber, dá para fazer assim mesmo. Gente, a gente não está trabalhando aqui que nem a academia com peso. A gente tem o nosso corpo e a tração do chão. Então, é exatamente essa força da tração do chão que nós queremos trabalhar força de pernas. Então, quanto mais tração no chão, significa um melhor trabalho muscular. Então, eu vou pedir para ela executar agora de forma certa. Arrasta pelo chão, arrasta, 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 arrasta. Parou? Para na meia ponta. Tem que passar pela meia ponta e após isso eu já quero meu calcanhar, quando eu chegar ali na meia ponta, volta à meia ponta, já quero esse calcanhar extremamente voltado para dentro, certo? Então eu quero já que ela mostre isso aqui. E agora você vai subir, estendendo as pontas, alongando ao máximo e preparando essa perna toda andeor. Lembrando, eu não posso rodar só meu pé, eu tenho que rodar esse meu joelho e coxa, pode ver que a coxa dela está rodada inteira para fora e eu preciso aproveitar ao máximo esse meu movimento. Pode voltar lá no Tandi. Isso. Então agora eu quero que você pense da seguinte forma. Realizando esse Tandi Devant, eu vou pensar na minha força de saída vinda do calcanhar. Então eu vou trazer primeiramente, antes de começar a tirar a minha ponta dos dedos, eu quero que você... Isso, pensando no calcanhar a saída. E ele vai seguir aqui até o momento que ele não alcançar mais. Aí os dedos vão trabalhar. E no meu retorno, quem começa o movimento, eu vou até segurar aqui, ó, quem começa o meu movimento são os dedos. Alinha o pé, alinha, abre os dedos, pode ir? Pode ir. Vai com os dedos, pode ir. E agora eu segurei o calcanhar e agora eu vou permitir o calcanhar ir. Então eu quero que vocês anotem isso e gravem. Saída, isso no Devant, né? Saída, eu tenho saindo o calcanhar e retornando os dedos. Agora quando eu vou fazer o meu Tandi ao lado, mesma ideia, tração pelo chão, trabalhando força, chegando na ponta dos dedos. Eu vou pensar nesse meu calcanhar à frente novamente. Mas, Thalita, calcanhar à frente, ao lado, estando ao lado? Exatamente. Traz ao lado e eu quero que essa perna fique tão andeor que ao ponto que esse calcanhar possa ser mostrado aqui, ó. Então, ela não pode fazer isso aqui, ó, cair, ó, tá? Não pode, isso aqui a gente não pode permitir. No mínimo aqui, ó, para dentro. E, se possível, lá, mostrando essa ponta de pé. E também quando eu chego aqui, eu tenho que estar com o calcanhar mais alto possível, não posso permitir um calcanhar baixo. Isso aqui é um calcanhar baixo, né? Na verdade é quase uma meia ponta, né? Então, assim, a gente não pode permitir essa queda no calcanhar. Faça mais sutil a queda. Isso, fazendo ponta nos dedos, mas a queda do... Isso aí. Isso é uma queda tentando ser sutil, tá? Mas a gente não pode. Sempre alonga ao máximo, ao máximo, ao máximo, mostrando a ponta de pé. Pode fechar? E quando eu vou atrás, eu vou fazer aquela regra da força contrária. Quem sai para trás primeiro é meus dedos. Sai lá levando o meu Tandi.
levo os dedos até estender e quem retorna é o meu calcanhar. Força no calcanhar para alinhar e retornou. Uma coisa importante aqui quando eu vou fazer derrière. Muitos alunos quando vão fazer o derrière, estica lá atrás, não tem força suficiente para segurar o andeor. Tem duas coisas que acontecem. Ou vira o pé para baixo assim, porque não tem força para sustentar o andeor, ou abre o quadril assim, tá? Para realizar. Então, ajuda seu aluno a controlar o quadril, esse quadril não pode abrir, tá? Ele abre pouquinho, vou dizer que ele não abre nada, se a gente for olhar, ele tem sim um momento de abertura, mas ele é mínimo, a gente tem que trabalhar no mínimo da abertura. E aí, quando a gente vai para os GTs, toda a saída do GT é a mesma do tandi. Então, eu vou tirar o meu tandi, vindo agora, saindo do chão, certo? A altura vai variar muito do método. No Vaganuma, não é uma altura muito próxima do chão. Esse GT aqui é conhecido como GT glissé no método Royal. Existe o GT e o GT glissé. No Vaganuma, a gente tem um único GT, que é esse GT mais alto, tá? Então, não é próximo, tá? Ah, mas como que eu vou saber a altura? Primeiro, não posso utilizar a musculatura de batimã. Isso aqui seria já quase um batimã. Então, é uma altura como se eu estivesse apontando para o chão, mas um chão distante. Essa seria uma altura ideal para os meus GTs, certo? Bem firminho. Então, agora pode mostrar um GT saindo lá com intensidade. E GT, isso. E voltou. Mais um. E GT, isso. E voltou. Aí, sempre passando pelo tandi. Então, eu vou levar isso ao lado, mostra um GT ao lado. Isso, seguindo a regra do pé. E voltou. E um GT derrière. Pode fazer mais um derrière. Isso, e voltou. Pode fazer com uma cabeça aqui para mostrar. Isso. Aí. Braços e bem alinhados lá, cabeça lá no ponto 3. Cotovelos. Aê. E ponte. E fechou. Certo? Então, o tandi e o GT seguem a mesma regra. Agora, o GT, eu tenho uma coisa importante além da altura, intensidades. Eu posso ter minha intensidade fora ou posso ter intensidade dentro. O que é uma intensidade fora? O meu ponto alto do meu GT é lá na minha esticada. Ou o meu ponto alto pode ser dentro. Vamos mostrar? Então, vamos lá. Um GT fora. Ponto alto. E fechou. Eu volto com sutileza. Ponto alto. E fechou. Agora, ao contrário. Tirei meu GT e retornei. Tirei meu GT e retornei com força. Percebe que tem uma acentuação? Ou eu posso ter um exercício um pouco mais cansativo, que é fora dentro. Isso a gente não vai trabalhar no Class 1, tá? Nem intensidade praticamente a gente não vai entrar. A gente vai entrar com intensidade dentro em GT no finalzinho do Class 1. E essa intensidade dentro-fora, lá mais pra frente, quando o GT estiver muito dominado. Vamos mostrar uma dentro-fora só para ter uma noção do que é? E fora, dentro. Fora, dentro. Parece mais cravado. E geralmente ele é usado em exercícios de mais velocidade, que não dá tempo de chegar, ok? Dos braços, que as pessoas me perguntam dos tandis, né? Aqui no Class 1, nós vamos utilizar braço em segunda para os 3 movimentos, a cabeça para os tandis. Tandi devant, cabeça fora. Tandi à la seconde, cabeça à frente. E tandi derrière, eu posso ter 2 momentos. Preferência para a cabeça lá no ponto 3, aqui no canto. Aê. Cabeça bem alta, pode fazer lá um atrás, um tandi. Olha, perceba que tem uma linha vinda quase com não posso falar demi-cambré, que eu vou estar inventando nomenclatura aqui, né, gente? Então, aqui, ó, seria uma leve sutileza aqui de um cambrezinho, uma puxada. O aluno sente que tem um trabalho aqui na lombar, né? Então, isso é importante, porque a gente vai ter uma lombar extremamente forte depois. Então, essa cabeça, por que é preferida pelo método Vaganov? Justamente por causa desse trabalho de lombar. Ou eu posso ter a cabeça dentro da mão. Aqui. Ah, mas qual que eu utilizo, Thalita? Me conta que eu não sei o que eu uso na minha aula. Gente, isso aí não existe uma regra. Existe preferência e existe também o que você quer naquele momento. Eu digo que você tem que trabalhar as 2 cabeças. Então, escolha em que momento você usa uma e escolha em que momento você usa outra. Até porque os seus alunos precisam aprender todas as cabeças, não só uma, certo? Então, agora a gente vai demonstrar um exercício de tandi, juntamente com o GT já, para vocês poderem visualizar ela fazendo com os braços e as cabeças
e também observando essas correções, certo? E frente e fechou, e frente e fechou, e a frente e ponta e fechou, lado 1, fechou, 2, fechou e flex, mantenha a altura para tirar o flex e traz, cabeça, puxa e não perde a linha mediana e passou e ponta, mantém a altura e ao lado, mais uma vez, cuidado com a altura na saída do flex e toca a ponta e fechou, começa por trás de T, traz cabeça lá fora, 2, fechou e flex e ponta e fechou, lado, força para sustentar o colo da base, ponta e fechou, à frente, cabeça lá fora, mantém a linha mediana. Força, mantém a altura, mais uma vez, e flex, e ponta, e fechou, finalizou o braço, cabeça lá fora, aí. Vocês viram que eu falei uma outra coisa aqui sobre linha mediana? Essa linha mediana é quando você está em primeira, é manter aquela linha realmente do meio da perna, para que o aluno não passe a perna para dentro e nem fique a perna muito aberta, que às vezes tem aluno que faz isso, principalmente no derrière, né? Mostra um derrière lá. Isso, às vezes o aluno vai fazer o derrière e faz o derrière aqui, assim, quase um lado. Então, às vezes, lembrar o aluno da linha mediana também. Diferente, a linha mediana muda um pouco quando a gente está fazendo isso em quinta, né? Então, tem que ver a posição que você vai estar utilizando. Bom, pessoal, nós encerramos por aqui a nossa aula. Acredito que nós vimos tudo que a gente podia ver de Tandi GT. Se vocês lembrarem mais alguma coisa ou tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, vocês podem estar me procurando lá no suporte. Até breve, até a próxima aula.